Boa tarde, está começando uma nova emissão de Telesul Notícias em português. Eu sou a Michele de Mello e agora nós vamos ver algumas das notícias de maior destaque dessa semana na América Latina e no mundo. Começamos. No Equador já são 8 dias de estado de exceção em meio a protestos que tomaram conta das ruas do país. Vamos entender esse contexto com o seguinte material. Até o momento, segundo a Coordenação Equatoriana de Contra-Informação, são 7 mortos, 95 pessoas gravemente feridas e outras 500 com feridas leves. Também são 83 pessoas desaparecidas, incluindo menores de idade. Além de 800 presos e 57 jornalistas agredidos pela polícia e outros 9 meios de comunicação intervidos pelas Forças Armadas. Tudo isso depois de um dia de greve nacional contra o pacote de medidas econômicas anunciado pelo presidente Lenín Moreno no dia 1º de outubro. O paquetaço inclui o seguinte: fim dos subsídios aos combustíveis, subindo os preços em até 123%, o que também gerou aumento nas tarifas de transporte e nos preços da cesta básica alimentar. Além disso, o presidente aplicou uma mini-reforma ao serviço público, reduzindo as férias de 30 para 15 dias e diminuindo em 20% os salários dos trabalhadores com contrato temporário. Além disso, todos os servidores públicos deverão doar o salário equivalente a um dia de trabalho todos os meses ao Estado. E tudo isso como parte dos acordos assinados com o Fundo Monetário Internacional, que emprestou mais de 4 bilhões e 400 milhões de dólares ao governo equatoriano, cerca de 18 bilhões de reais. Em meio à violência, Lenín Moreno já transferiu a sede do governo para a cidade de Guayaquil e afirmou que seguirão reprimindo os protestos e se referiu ao povo que está nas ruas como delinquentes. Para hoje são esperadas novas manifestações com a chegada de 20 mil indígenas à capital Quito, para repudiar as reformas econômicas do governo. E hoje finalizamos nossa série Raio-X das privatizações, analisando mais 2 empresas que estão na lista das 17 estatais que o governo Bolsonaro quer privatizar até o final do ano. Vamos conhecer hoje a Engea. Engea é a empresa gestora de ativos do governo federal. Foi criada em 2001 e tem 104 trabalhadores. No ano de 2018, seu lucro líquido foi de 396 milhões de reais. E o patrimônio líquido no mesmo ano era de 10.276.000 reais. Ela também está entre as 6 melhores empresas públicas em governança, segundo uma avaliação do próprio governo, também no ano passado. E em 2018, foi responsável pela liberação de 74 mil contratos imobiliários. E para entender melhor, a Engea é uma empresa pública federal não financeira vinculada ao Ministério de Economia e é responsável por administrar os ativos financeiros, ou seja, o dinheiro aplicado do Estado brasileiro, como, por exemplo, os financiamentos e empréstimos originalmente concedidos pela Caixa Econômica Federal e as dívidas do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, FGTS. Também busca a recuperação de créditos e a diminuição de possíveis dívidas de entes públicos e privados com a União. A justificativa para privatizar a empresa seria uma constante queda nos lucros, porque a Engea assumiu a responsabilidade das dívidas de contribuintes da Caixa Econômica Federal. E se a empresa for privatizada, o que pode acontecer? Primeiro, a suspensão da oferta de créditos a brasileiros que fazem parte de programas como Minha Casa Minha Vida, ou então outros créditos vinculados à Caixa Econômica. Além disso, o Estado brasileiro perde o controle das suas dívidas e dos seus devedores financeiros. Outra instituição na mira do ministro Paulo Guedes e do presidente Jair Bolsonaro é a EBC, a única empresa de comunicação do Brasil estatal. A EBC, a Empresa Brasil de Comunicação, foi criada no dia 10 de outubro de 2007. Tem 2.018 funcionários e no ano de 2017, a sua receita líquida foi de quase 160 milhões de reais. A EBC tem o melhor índice de governança cooperativa em 2018, isso por 2º ano consecutivo. E também recebeu 140 prêmios em 12 anos de história. A EBC foi criada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante seu 2º mandato, a partir do primeiro Fórum Nacional de TVs Públicas que aconteceu em Brasília. Ela ficou encarregada de unificar e gerir as emissoras federais já existentes, instituindo o Sistema Público de Comunicação. Além disso, adquiriu como missão articular e implantar a Rede Nacional de Comunicação Pública. Com isso, a EBC engloba a TV Brasil, a Rádio Brasil e agências de notícias federais. Ela também é detentora de 7 frequências de rádio, entre elas a Rádio Nacional da Amazônia, que cobre um vazio de sinal nessa região, levando informação e serviços aos ribeirinhos. É a única empresa de comunicação pública e estatal do Brasil, o que é diferente de ser uma empresa governamental.
Um canal, seja de rádio ou de televisão estatal, é um patrimônio do povo e deve priorizar o interesse público na hora de produzir informação, e não meramente seguir a agenda governamental. A empresa já vem sofrendo com ataques do governo Temer, que não realizou concursos públicos entre 2016 e 2018, fazendo com que a IBC perdesse 449 trabalhadores. Desde o início do seu mandato, Bolsonaro já afirmava que queria reestruturar a IBC e que essa era uma das metas dos primeiros 100 dias de governo. Nesse período, foram extintos 45 cargos comissionados da empresa. Depois, o governo cogitou fechar a empresa, mas devido ao movimento de greve dos trabalhadores e da pressão nas ruas, recuou. E agora, o ministro de Economia, Paulo Guedes, anunciou a inclusão dessa estatal na sua lista de privatizações. E se a IBC for privatizada, os brasileiros e brasileiras perderão a única estrutura pública e estatal de comunicação que existe no Brasil hoje. No Brasil, segue a expectativa sobre a abertura de investigações contra o ministro de Turismo, Marcelo Álvaro Antônio. Ele já seria o quarto ministro em menos de um ano de governo Bolsonaro a ser acusado de esquemas de corrupção. O Ministério Público de Minas Gerais e a Polícia Federal indiciaram o ministro de Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, por desvio de dinheiro público e falsidade eleitoral. Isso porque durante as eleições de 2018, o ministro era presidente do Partido Social Liberal, PSL, que também é o partido de Bolsonaro, no estado de Minas Gerais. Portanto, ele era o responsável pelas finanças e as candidaturas do partido nesse estado. A denúncia de que o PSL havia inscrito ao menos 4 candidatas fantasmas para poder desviar a verba do financiamento público eleitoral para outras campanhas. Segundo denúncias de ex-assessores do ministro e também de planilhas encontradas pelas investigações da Polícia Federal, tanto o próprio ministro, que foi o deputado mais votado de Minas, como o presidente Jair Bolsonaro, foram beneficiados com esse dinheiro, que seria cerca de R$280 mil, que foram destinados a candidaturas que não atingiram nem 2.000 votos. Além disso, outros R$85 mil seriam pagos em serviços a empresas vinculadas com a família de Marcelo Antônio Álvaro. Pelo mesmo caso, conhecido como Laranjal do PSL, Gustavo Bebiano foi demitido da função de ministro da Secretaria-Geral do Governo ainda no início do ano. Ainda cabe saber se a Justiça aceitará a denúncia e se o governo afastará outro ministro. Caso se confirme, Antônio Álvaro poderia ser o quarto ministro do governo Bolsonaro a cair em menos de um ano. No Peru se mantém a crise institucional. Em meio a protestos pela destituição do Congresso, tanto a favor como contra, agora avança o calendário eleitoral para as eleições legislativas de janeiro de 2020. O primeiro-ministro Vicente Ceballos anunciou um decreto de urgência para aprovar o calendário eleitoral. Desde a semana passada, o presidente Martín Vizcarra decidiu fechar o Congresso e nomear um novo gabinete ministerial. Tudo isso depois de não conseguir aprovar uma moção de confiança para levar adiante a sua reforma constitucional, que havia passado por um referendo e teve 90% de apoio popular. Atualmente, uma comissão permanente de 27 deputados é a única permitida a entrar nas dependências do Congresso do país. Em Honduras, o partido de oposição Liberdade e Refundação apresentou um pedido de impeachment contra o presidente Juan Orlando Hernández por supostamente estar envolvido em uma rede internacional de narcotráfico. A denúncia iniciou com a acusação de que o presidente hondurenho faria parte da mesma rede de tráfico de drogas e de armas pela qual seu irmão, Antônio Hernández, está sendo processado nos Estados Unidos. São necessárias 96 assinaturas de parlamentares hondurenhos para que o juízo político seja aprovado. Passamos agora às últimas notícias dos países que têm agenda eleitoral nesse mês de outubro. Começamos pela Argentina com o nosso correspondente Edgardo Esteban. Boa tarde para você e para a audiência da Telesur. Faltam 18 dias para as eleições presidenciais do dia 27 de outubro. Há expectativa nesse último tramo dessa corrida que pode mudar a história da Argentina. Porque, segundo todas as pesquisas de opinião, Alberto Fernandes, candidato da Frente de Todos, poderia ganhar em primeiro turno, e aí reside a expectativa de que ele pode assumir como presidente no dia 10 de dezembro. Em meio a isso, se mantém uma situação econômica complexa. Os movimentos sociais continuam exigindo ao governo Macri que tome medidas e continuam realizando manifestações, inclusive há uma convocatória para amanhã, exigindo maior atenção aos refeitórios sociais, denunciando a falta de orçamento para as áreas sociais que não está sendo feita, apesar da aprovação da Lei de Emergência Alimentar, que prevê mais fundos públicos para o governo de Maurício Macri até o fim do ano para reforçar essa crise econômica que os setores mais vulneráveis da República Argentina padecem.
A notícia sobre o fim dos incêndios no bosque de Chiquitania foi dada pelo presidente Evo Morales, que agradeceu às 196 instituições de 15 países que apoiaram a campanha para apagar o fogo. Agora vem a etapa de reparação dos danos em mais de 2 milhões de hectares afetados pelos incêndios. O projeto está sendo elaborado por agentes nacionais e internacionais há mais de um mês. Agora a expectativa se concentra nas eleições de governo e Congresso, que acontecerá no próximo dia 20 de outubro, processo que transcorre sem contratempos. 9 organizações políticas estão habilitadas e as pesquisas sobre intenções de votos mantêm de forma invariável o primeiro lugar para a reeleição de Evo Morales, seguido pelo conservador Carlos Mesa, com mais de 10 pontos de distância, um cenário que poderia garantir a vitória e a reeleição no primeiro turno de Evo Morales. A presidência da República mostrou profunda preocupação pela violência e a crise política que atinge o Equador. Expressou por meio de um comunicado de imprensa do Ministério de Relações Exteriores um pedido para que ambas as partes busquem o diálogo para resolver a crise de forma pacífica e atendendo os requerimentos de todas as partes. Além disso, entramos na reta final da campanha. O candidato oficialista, Daniel Martínez, que lidera todas as pesquisas de opinião, se reuniu com representantes da Central de Trabalhadores do Uruguai e ambas as partes coincidiram na necessidade de impulsionar políticas que gerem empregos. E também encontraram muita coincidência entre as demandas que os trabalhadores apresentaram e o programa apresentado pela Frente Ampla para essa eleição. Depois das declarações do ex-presidente Álvaro Uribe na Corte Suprema de Justiça e com o cenário das eleições do dia 27 de outubro, alguns analistas coincidem que isso beneficia o Partido do Centro Democrático, que poderá ganhar mais coesão e aproximar novos adeptos. Para outros, o que se prevê é a perda de votos do Partido Centro Democrático porque os delitos pelos quais Uribe está sendo investigado, que são fraude processual e manipulação de testemunhas, fazem com que os candidatos desse partido percam credibilidade e caiam nas intenções de voto. Esperamos o que pode surgir na próxima eleição de 27 de outubro e como essas forças vão se comportar nas eleições na Colômbia. E se mantém as tensões entre China e os Estados Unidos. Ambos governos protagonizam uma guerra comercial desde o ano passado. E durante a Assembleia Geral da ONU, no final de setembro, uma nova rodada de negociações parecia avançar no acordo. No entanto, nessa semana, a situação piorou. E a nossa correspondente em Beijing, Irancy Peraza, nos explica por quê. O mundo inteiro está atento ao reinício das negociações comerciais entre China e Estados Unidos, que desta vez se encontrarão na capital estadunidense para buscar um acordo para a guerra econômica entre as duas potências mundiais, que já dura mais de um ano. As reuniões acontecerão nesta quinta e sexta-feira e, como em outras ocasiões, foram precedidas pelo acirramento do conflito, uma vez que os Estados Unidos anunciaram a restrição do visto para vários diplomatas chineses e também incluíram 28 empresas do país numa lista de bloqueio, impedindo-as de fazer negócios com empresas estadunidenses. Tudo isso com a justificativa de que essas empresas estariam violando os direitos humanos em uma região autônoma no noroeste do país. E o governo turco anunciou o envio de tropas militares para a zona norte da Síria, um território reivindicado pelo povo curdo. E Hisham Vanus, desde Damasco, na capital da Síria, tem mais informações. Olá, colega. Continua desde o passado miércoles 9 de setembro a operação militar turca lançada. Olá, colega. Continua desde quarta-feira, 9 de outubro, a operação militar turca lançada contra as chamadas Forças Democráticas Sírias, no norte do país, causando mortes entre combatentes curdos e também na população civil, além de provocar o despejo forçado de milhares de civis pela destruição da infraestrutura da região. Atualmente, depois de serem abandonados pelos Estados Unidos, os curdos não têm outra opção senão dialogar com Damasco, com mediação da Rússia, para que o exército sírio possa assumir a responsabilidade e fazer frente a essa operação militar. No entanto, ainda que o governo de Damasco tenha demonstrado abertura ao diálogo, está exigindo que esses grupos separatistas abandonem o projeto dos Estados Unidos
Unidos o plano divisionista contra a Síria. Até o momento, há um repúdio não só do governo nacional sírio, mas também internacional, uma vez que essa operação ajudaria o ressurgimento do Estado Islâmico e poderia provocar uma catástrofe humanitária sem precedentes no norte da Síria. Esta é toda a informação. É com você. Dessa maneira, nós terminamos uma nova emissão de Telesul Notícias em português. Muito obrigada por nos acompanhar e até a próxima.